Oi, gente! Vamos para mais uma videoaula. A nossa matéria de hoje vai ser ciências. Vamos pegando aí o livro de ciências, página 26, para que possamos fazer a correção da aula anterior. Página 126, a primeira questão. Desenhe uma cadeia alimentar no espaço abaixo, abordando todos os seus componentes. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. Crianças, aqui no caso é a resposta pessoal. Vocês podem terem desenhado, no meu caso, um gafanhoto. O gafanhoto, ele é um consumidor herbívoro. Ou vocês podem estar desenhando também a serpente. A serpente, ela é um consumidor carnívoro. Não se esqueçam que a nossa aula, o tema foi alimentação dos animais. Tia Flávia passou até um vídeo, tem lá falando sobre a cadeia alimentar. Então, vocês escolhem e desenhem e não esqueçam de colocar o nome de cada um, os seus componentes, viu? Abordando a classificação, se ele é herbívoro ou se ele é carnívoro. Antes de dar início, nós, seres humanos, somos carnívoros ou somos herbívoros? Fica aí a pergunta. No final, a tia Flávia explica melhor. Segunda questão. Vamos completar os espaços com as palavras do quadro. Quais são as palavras que tem aí no quadro? Cadeia alimentar, energia, produtores e alimentos. Na A, vocês vão completar com uma dessas palavras. As plantas, as algas e algumas bactérias fazem parte do grupo dos... E aí, meninas, elas são o quê? Produtores ou são consumidores? Acertou quem colocou? Produtores. As plantas, as algas e as bactérias fazem parte do grupo dos produtores. B. É do alimento que os seres vivos retiram a energia necessária para sobreviver. Nós também, crianças, nós seres humanos, é do alimento que nós, seres vivos, retiramos a energia necessária para sobrevivermos. A C. Quem completou com a cadeia alimentar acertou. Então, respondam aí para mim. O que é a cadeia alimentar? É o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Então, crianças, só confirmando, ficou produtores na A, alimento e energia na B, cadeia alimentar na C. Corrigindo, vamos para a próxima página. Página 127. Terceira questão. Analise a cena a seguir. Crianças, vocês vão analisar a cena que está representando e vão responder a seguinte questão. A. O que aconteceu na história representada nos quadros? Olha só a nossa historinha. Observem bem, crianças. A nossa história. Caçador matou a ave e o caçador na casa dele. E muitas serpentes. O que vocês acham que isso significa? Que a população de serpentes aumentou de maneira descontrolada porque o caçador matou o gavião. E o gavião, gente, ele é um dos protetores da natureza. Ele que conserva a natureza das serpentes. Como aqui o homem matou o gavião, então quem controlou as serpentes?
nenhum outro animal. Então, quem colocou aí na questão? A população de serpentes aumentou de maneira descontrolada porque os gaviões foram mortos. Olha a cadeia alimentar. B. Quem foi o responsável pela mudança ocorrida na cadeia alimentar acima? Quem foi responsável? Foi o gavião, foi as serpentes ou foi o homem? Quem respondeu o homem acertou. O homem que exterminou a população de gaviões. Então, gente, tudo gira em torno de nós, seres humanos. Então, nós temos que ter responsabilidade com relação à nossa natureza. O homem foi lá na floresta, o homem matou o gavião e o que foi que isso causou? Um descontrole das serpentes, porque na cadeia alimentar o gavião ele se alimenta das serpentes. Então, todo esse descontrole, quem foi o responsável? O homem, pela sua atitude irresponsável. Então, eu encerrei aqui a correção das atividades anteriores e vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos fazer uma revisão também de ciências sobre animais invertebrados e os animais vertebrados. Vocês lembram, crianças, que os animais vertebrados são aqueles que possuem o quê? A coluna vertebral e o crânio, correto? Nós, seres humanos, será que nós possuímos esse esqueleto na nossa estrutura? Sim. Será que é a mesma estrutura dos animais? Não. Cada espécie tem uma estrutura esquelética, né? Uma estrutura óssea diferente. Mas os animais vertebrados, eles se diferenciam dos invertebrados porque são aqueles que possuem ossos formando a coluna vertebral, no caso, o esqueleto. E também o que nós possuímos, que os invertebrados não possuem? O crânio. Olha, o crânio, viu? Então, é através dessa formação esquelética que nos diferenciamos dos animais invertebrados. Nós somos vertebrados. Por quê? Porque somos os animais que possuem ossos, que possuímos coluna vertebral, que formam o esqueleto. E também nós possuímos o quê? O crânio. Dentre esse sistema dos animais vertebrados, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aves. As aves também têm algumas espécies que são animais vertebrados. Pássaro, aqui no pássaro. Nós temos aqui um pássaro, ele possui esqueleto. Mas será que o esqueleto dele é igual ao esqueleto do ser humano? Não, o esqueleto dele é mais frágil, é menorzinho. Mas ele possui coluna vertebral, possui crânio e tem o seu esqueleto. Nós temos aqui também os animais vertebrados dos peixes. Nem todos os peixes são vertebrados, mas alguns têm aquela coluna vertebral, aquela espinha, que eu acredito que quando vocês comem peixe, principalmente aquele peixe frito na praia, quando vamos tirando a carne, você vê lá o esqueleto do peixe. Então, algumas espécies de peixes são vertebrados também. No caso, nós temos o tubarão, temos o dourado, temos a raia. Temos aqui também a questão dos répteis. Temos répteis que são animais vertebrados. Aqui nós temos o exemplo de uma tartaruga. Vocês sabiam, crianças, que tem museus, principalmente no Cariri, que tem esqueletos de tartarugas antigas,
tem esqueletos de animais antigos, tem esqueletos de aves antigos. Então, a tartaruga, ela é um réptil, assim como o jacaré, como o lagarto, como a serpente, que também são o quê? Animais vertebrados. Agora vamos para os anfíbios. O sapo, a rã, a perereca, a cobra cega, elas são animais vertebrados. É aquele mesmo sistema. Elas possuem coluna vertebrada, possuem o crânio, possuem o esqueleto. Nós também temos aqui os mamíferos. Quem são esses vertebrados mamíferos? Mamíferos, já estamos dizendo que todos os animais que mamam. No caso aqui, nós temos uma cachorrinha, uma cadela com seus filhotinhos. Nós, seres humanos, somos mamíferos e somos vertebrados. E vocês já ouviram falar que o morcego, ele é mamífero? Sim, o morcego, ele é classificado como mamífero e como animal vertebrado. Então, gente, só fazendo a nossa revisão. Animais vertebrados. O que são animais vertebrados? São aqueles animais que possuem a coluna vertebral, que possuem o esqueleto e o crânio. Aqui nós temos exemplos dos pássaros, dos peixes, dos répteis, dos anfíbios e dos mamíferos. Deu para entender? Então, crianças, estudem, procurem fazer as tarefas que estão na Agenda Edu. Até a próxima aula. Beijos e tchau, tchau!